Eu fui no show do Radiohead e além de ter a experiência, né, emocional de estar ali, eu também tive alguns pensamentos sobre os padrões que a gente segue. E eu acho que eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Eu conheci a banda Radiohead lá no alto da minha adolescência. Eu era um grunge, assim, de andar de skate, de usar aquelas roupas xadrez. Eu nunca fui um grande skatista, digamos assim, mas eu gostava muito da música grunge. Só que daí lá por volta dos meus 15, 16 anos, eu tava lá assistindo MTV e um dia eu dei de cara com o clipe Fake Plastic Trees e, caraca, que coisa, que viagem. Aquele cara cantando daquele jeito esquisito, andando no carrinho de supermercado, fazendo caras estranhas, ele era fora dos padrões de beleza, com uma sobrancelha mais alta que o outro, um olho maior que o outro, e cantava de um jeito em falsetes que eu falei, caraca, mano, o que é isso? O que é Radiohead? O que é essa banda? Eu vivia numa época pré-internet, eu ainda não tinha contato com esse mundo da internet, então eu tive que vasculhar por sebos, lojas de disco, lojas de CD, até conseguir um disquinho, Pablo Honey, que me abriu o caminho para entender o que é esse universo do Radiohead. Radiohead também é uma banda muito cara pra mim pelo seu engajamento político. Eles têm toda uma pegada ecológica, o Thom Yorke ele tem toda uma preocupação de preparar shows que agridam o mínimo possível o meio ambiente. E não só em relação a isso, mas também em relação à política, eles também têm um posicionamento muito interessante. Existe um boicote no meio musical, no meio artístico, contra Israel. E ano passado o Radiohead fez um show em Israel. E muita gente questionou essa posição do Radiohead de estar lá. Mas o Thom Yorke ele deu uma declaração que eu acho fantástica e que sintetiza muito do meu próprio pensamento a respeito disso. Eu vou ler para vocês. Tocar num país não é o mesmo que apoiar o seu governo. Nós tocamos em Israel pelos últimos 20 anos sob uma série de governos, alguns mais liberais que outros, assim como nos Estados Unidos. Nós não apoiamos Netanyahu da mesma forma que não apoiamos Trump, mas ainda assim tocamos nos Estados Unidos. Música, arte e educação são sobre ultrapassar barreiras e não criá-las. São sobre mentes abertas, não fechadas, são sobre a humanidade, diálogo e liberdade de expressão compartilhados. Eu espero que isso clarifique um pouco mais as coisas. Essa ideia da arte ser uma ferramenta para abrir mentes, para juntar pessoas e romper barreiras, é muito o que eu acho sobre arte também. As letras de Radiohead sempre trazem algumas análises sobre como é a nossa vida, sobre como são os padrões que a gente segue na própria sociedade. A própria Fake Plastic Trees fala muito a respeito disso e eu acho que mais que isso, Karma Police é uma música que fala disso o tempo todo, a polícia do karma. Você fica vigiando as pessoas e você chega a se perder quando você fica um segundo ali vigiando as pessoas. Você olha para os outros e você perde você mesmo. Quanto tempo a gente não gasta na nossa vida vigiando os outros ao invés de viver a nossa própria vida? Karma Police sintetiza toda essa ideia de como a gente vive numa sociedade que é oprimida por padrões e a gente oprime os outros em busca desses padrões também. A gente segue essas pessoas. A gente está mais preocupado com a vida dos outros do que com a nossa própria vida, de se encaixar em padrões do que questionar o que são esses padrões. Ouvir Radiohead foi pra mim uma desconstrução desses padrões, porque as músicas deles não seguem aquela norma padrão, eles não têm um contexto pop muito bem específico, ainda mais os últimos trabalhos do Radiohead, onde eles têm várias experimentações sintéticas, onde eles trabalham muito com essa linguagem do computador e como fazer música com aquilo. Não é uma coisa que você vê no mainstream. Tá, ok, Radiohead é uma banda mainstream, existem bandas muito mais obscuras e alternativas que eles, mas dentro do mainstream eles conseguem trazer essa reflexão sobre a música, construir novos contextos, desconstruir padrões que a gente segue o tempo todo e fazer as pessoas questionarem esses padrões. Eu acho que é isso o mais importante, sabe? O show deles, por exemplo, a gente ouvia ali a música e toda a ambientação do show é feita através de luzes, riscos, traços, e vendo tudo aquilo, obviamente, me remete também à questão da arte abstrata. Muita gente se fecha para a arte abstrata porque ela não segue os padrões comuns da figuração. A pessoa olha para aquilo lá e ela não entende. A gente é muito acostumado a olhar para as coisas e procurar um padrão para entender, para encaixar ela no nosso dia a dia. E quando a gente dá de cara com uma arte abstrata ou com uma música que não segue o ritmo que a gente está acostumado, a gente tende a não gostar, a gente tende a estranhar demais aquela questão. Muita gente se fecha à arte abstrata exatamente por isso, por olhar para aquilo lá e não conseguir entender o que aquilo está passando, mesmo que aquilo não esteja passando nada.
Porque pintura é o quê? É um monte de tinta sobre uma tela, é um monte de mancha. Se eu vejo o retrato de um gatinho, não é um gatinho num quadro, é um monte de manchas que me remetem a um gatinho. Mas eu não consigo olhar para um quadro às vezes e aceitar que aquele monte de mancha que está ali não remete a nada figurativo, me remete a uma ideia, a um sentimento ou simplesmente a apreciação estética. É assim com a música. A música muitas vezes ela tem vários barulhos, ruídos, só que para eu gostar, geralmente eu tenho que ter um padrão bem definido. E Radiohead ele trabalha muito com a desconstrução desses padrões, trabalhando uma nova beleza, uma beleza que não se encaixa na normatização que a gente espera o tempo todo, que a sociedade diz pra gente seguir, que diz pra gente buscar. É assim que funciona com a arte, né, as artes plásticas, é assim que funciona com a música, que a gente ouve todo dia, e é assim que funciona com a nossa própria vida, com o jeito que a gente se enxerga, com o jeito que a gente enxerga o mundo e com o jeito que a gente enxerga os outros. Assim como a música Karma Police fala, existe uma polícia, existe uma vigilância sobre como os outros se comportam e estão na sociedade. E muitas vezes a gente é essa polícia. O jeito que as pessoas se vestem, o que as pessoas fazem, com quem as pessoas transam, a gente está preocupado com isso tudo, o tempo todo. E isso é muito louco. Uma outra cantora que eu gosto muito que trabalha com essas questões de padrões é a Björk, porque a Björk ela está sempre desconstruindo padrões de beleza. Ela não é aquela mulher que segue o padrão de beleza tradicional. E até mesmo quando ela se coloca em locais públicos, ela se veste de uma maneira às vezes inesperada, né? O famoso vestido da Björk no Oscar, ou nesse último álbum dela, que ela foi toda caracterizada por uma drag queen que trouxe toda essa estética do over, do exagerado e do plástico para a própria figura da Björk. E ela busca esse estranhamento também. Ela não quer ficar preso a um modelinho, a um padrãozinho, nem na música que ela faz, muito menos no jeito que ela se apresenta para a sociedade. Sabe, esses padrões são todos muito pequenos pra gente. A Lady Gaga também se encaixa muito nessas questões, mas a Lady Gaga vai ganhar um vídeo só dela, falando sobre pop art, spoilers do futuro. Enfim, Björk, Radiohead, tantos outros artistas estão aí para fazer a gente repensar os nossos próprios padrões. Arte é uma parada para abrir a mente, é uma maneira de romper as barreiras, de acabar com esses padrões, sabe? A arte abstrata, ela também fala muito sobre isso, de não ficar preso ao padrão figurativo, abrir a sua mente para experimentação estética. A música é uma arte abstrata e acho que a mensagem final que eu posso deixar para vocês é: vejam a arte, apreciem as coisas, abram a mente de vocês. Não só no universo estético, mas levem isso para a vida. A gente tem que parar com essa divisão de mundo da arte e a vida. As duas coisas estão entrelaçadas, ainda mais quando a gente fala de arte contemporânea. Romper padrões estéticos, romper padrões do dia a dia. Isso que importa. Eu não consegui conter as minhas lágrimas no show do Radiohead, foi uma coisa marcante, emocionante, e quando eu saí de lá eu só queria compartilhar isso com vocês. Não sei se vocês gostam de Radiohead, deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, sobre bandas que fazem a gente repensar na nossa própria vida. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, beijos e tchau, tchau. Os passarinhos.